Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje, terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Essa terça-feira fria aqui no Mato Grosso. Eu, Nusa Amorim, direto de Cuiabá para o mundo, refletindo, discutindo, debatendo coisas do nosso dia a dia e colocando o dedo nas feridas desse nosso Brasil varonil. Pois é. Olha, gente, antes de mais nada eu convido sempre você a participar conosco. Entre em nossa página aqui no canal do YouTube, abra nossa página Vote, V-O-O-T-I, Vote. E aí você assiste os 5 minutinhos, agora são só 5 minutos, você assiste até o final, depois dá seu like positivo ou negativo, se não gostou, né? Faça seu comentário e inscreva-se. Vem com a gente, é importante você estar sempre conosco e aumentar a nossa família. Afinal de contas, a página também é sua, tá bom? 658 mortes nas últimas 24 horas pelo Covid-19. O Brasil já acumulou 514.202 óbitos desde o início dessa pandemia o ano passado. Então, um verdadeiro genocídio. Pois é. E hoje a CPI vai ouvir o deputado estadual lá do Amazonas, o Fausto Júnior. Deputado Fausto Júnior foi relator da CPI da Saúde no ano passado, 2020. Com aquele caos, falta de oxigênio, equipamentos, enfim, uma coisa que chamou a atenção do Brasil e do mundo, inclusive, lá no Amazonas. E ele foi o relator da CPI, tem muita coisa a dizer, né? Sobre quais foram os procedimentos, por exemplo, do Ministério da Saúde, Pazuello, tudo mais. Então, vamos acompanhar hoje. E amanhã quem vai é o Carlos Wizard, aquele do gabinete paralelo lá da saúde, que iria fazer uma chuva de cloroquina no Brasil, né? Encomendado pelo Pazuello. Nós vamos acompanhar também amanhã. Então, essa semana vai pegar fogo, Quinta-feira vai o Maximiano, aquele que intermediou a Covaxin. Vamos ter muita coisa essa semana. Enquanto isso, ontem, três senadores, o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid, o Jorge Cajuru e o Fabiano Contarato. Esses 3 senadores encaminharam para o Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação do presidente Bolsonaro sobre a possível prevaricação na denúncia dos irmãos os irmãos Miranda, né, o deputado federal e aquele funcionário público de carreira lá do Ministério da Saúde, brotaram lá alguma coisa meio que não republicana ali, coisas ali por baixo dos panos, e aí foram denunciar para o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro não fez foi nada, nem tomou providência nenhuma, desde março. E aí uma possível prevaricação. Eles encaminharam o pedido para o STF e caiu na mão da Rosa Weber. A ministra Rosa Weber já deu encaminhamento, mandou para o PGR, para que a PGR, isso é praxe, né? A PGR verifique se há mesmo necessidade e aí sim abre-se uma investigação pelo Ministério Público contra o presidente. Bom, o Augusto Aras, que é o que vai analisar esse procedimento, bem provavelmente vai sentar em cima, né, e empurrar com a barriga, aquele barrigão dele. Pois é. Por quê? Porque ele é homem de confiança do Bolsonaro. Não vai atacar aquele que o colocou lá. Então, esta é a questão. E a gente sempre coloca o dedo nessa questão também, né? Por que tem que ser indicado politicamente pelo presidente da República? Esse Augusto Aras, que nem na lista tríplice do Ministério Público estava, mas foi colocado para defender os interesses do presidente. E está defendendo até hoje, né, do presidente, dos filhos do presidente, enfim. Então, esta situação, a Rosa Weber já encaminhou para a Procuradoria-Geral da República e vamos ficar à mercê da boa vontade do Augusto Aras encaminhar esse procedimento, essa investigação de possível suposta, né, prevaricação do Bolsonaro. Enquanto isso, o outro ministro lá, o ministro que também é homem do Bolsonaro, foi colocado lá no Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, o Nunes Marques, ele já suspendeu as quebras de sigilos da empresa Calia Comunicação. Que empresa é essa? A Calia Comunicação foi contratada pelo Ministério das Comunicações, Secretaria de Comunicação, né? Eles foram, o Fábio Van Garden. Então, eles contrataram essa empresa para a campanha publicitária Covid-19 Cuidado Precoce.
para disparar, né, a campanha deles. Essa empresa foi contratada, inclusive blogs, né, em dinheiro público, e foi colocado nessa campanha de Covid-19, cuidado precoce. Aqueles medicamentos de cloroquina, ivermectina, então, coisas que já a ciência comprova que não é eficiente, é ineficaz no combate à pandemia, no combate ao Covid-19. Mas o governo colocou dinheiro público, dinheiro nosso, nessa campanha, por intermédio dessa Calia Comunicação. A CPI pediu a quebra de sigilos dessa empresa. Só que o Nunes Marques, para, né, tentar dificultar o trabalho, em vez de ajudar a esclarecer, a clarear as coisas, não. O ministro coloca dificuldade, pedra no caminho da CPI da Covid, impedindo a quebra de sigilo. Por quê? Porque deve ter coisa por baixo, né? Deve ter coisa. A empresa deve ter repassado para alguns blogs, para algum do governo, que apoia o governo, bolsomínio, pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Pois é. E aí? Aí dificulta o trabalho não vai poder quebrar o sigilo telefônico, bancário, né? De informática, dos meios de comunicação. Fica difícil investigar. Mas a CPI não para e vai continuar. Então, essas dificuldades aqui, Augusto Aras na prevaricação, lá na PGR, esse Nunes Marques evitando a quebra de sigilos, e aí a CPI tem maior dificuldade. Fica difícil. E ontem o Bolsonaro mudou o discurso, disse que não tem como saber de tudo o que acontece no governo dele, nos ministérios. Como que eu vou saber? Não tem como. É impossível, ele diz. Não tem como. Eu não tenho como saber o que se passa em todos os ministérios. Se referindo ao assunto lá do Ministério da Saúde, onde aquele possível rolo todo lá com as vacinas da Covaxin, envolvendo aquele deputado que é líder dele no governo, o Ricardo Barros, né? Pois é. E ele diz, como é que eu vou saber de tudo isso? E na semana passada, ele disse que no governo dele não tem corrupção. Ele afirmou, sempre afirmou isso. No meu governo são 2 anos sem corrupção. Ué, mas se ele não tem como saber tudo o que acontece no ministério, como é que ele afirma isso a semana passada, que no meu governo não tem corrupção? Tá aparecendo a corrupção aí, rapaz. E o que é pior, em março, o deputado lá, o Luiz Miranda, com o irmão dele, foram te avisar. E você possivelmente tenha prevaricado. Não tocou a denúncia de investigação de corrupção. Não tocou. Agora que você está tomando providências. Agora, depois que estourou a bomba, né? Aí você está tomando providência. Não tem corrupção? Ou você esconde e aparelha a Polícia Federal, PGR, né? Para não investigar. Aí não vai ter corrupção mesmo, né? Na época do militarismo, né? Da ditadura militar, o pessoal falava, não tinha corrupção. Não tinha, não. Tinha sim. O que não tinha era a imprensa livre para demonstrar. A censura não deixava mostrar. Agora, o Bolsonaro aparelha a Polícia Federal, a PGR, o Ministério Público, aí fica difícil investigar. Reflita e vem com a gente. Daqui a pouco eu volto com a segunda edição, mais 5 minutos de reflexão. Um abraço!